Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje eu quero analisar com os senhores um julgado do STJ que consiste no recurso especial número 1.835.778 do Paraná. Ele foi de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize. Um julgamento que se deu perante a terceira turma do STJ e que foi pela composição da unanimidade. Então, um julgamento que foi unânime. Um julgamento a unanimidade. Bom, o julgamento ele versava a respeito da necessidade de prévio requerimento administrativo, ou leia-se, extrajudicial, para a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplente, nos termos do que prevê o artigo 782, parágrafo 3º do CPC. Então esse foi o contexto do julgado. Bom, como de costume eu passo para os senhores, é importante que nós compreendamos as circunstâncias do caso concreto. Em primeiro lugar, nós temos que ter em mente que o juízo de primeiro grau, ele indeferiu o pedido de inscrição do nome da executada no cadastro de inadimplentes na fase que estava de cumprimento de sentença, a fase executiva, no cumprimento da fase executiva do processo sincrético. Então nós tivemos o indeferimento do pedido de inclusão do nome da executada no cadastro de inadimplente pelo juízo de primeiro grau, onde tramitava o processo. Fato seguinte, foi interposto agravo de instrumento em face desta decisão negativa. E o agravo de instrumento interposto perante o tribunal, no agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o tribunal manteve a decisão. Então, o tribunal manteve a decisão do juízo de piso, do juízo de primeiro grau,
que consistia no indeferimento, portanto, do pleito. E aí nós tivemos, portanto, desta decisão, o RESP se fundava, o RESP, portanto, fundado nos artigos, né, na negativa de vigência dos artigos 139, inciso 4º do CPC, e também 782, parágrafo 3º, os dois do CPC. Ao argumento do recorrente de que na sistemática do novo CPC, o juiz tem o poder e dever de buscar, por todos os meios e medidas disponíveis e possíveis, assegurar a obtenção do resultado pretendido pelo processo. E que, no presente caso, o processo já se desenrolava por mais de 9 anos, sem que a recorrente era a exequente, ela que pediu a inclusão da executada no cadastro de inadimplente, portanto, sem que a recorrente tivesse obtido qualquer êxito em receber seu crédito, que já havia sido reconhecido em sentença judicial. Dessa maneira, segundo a recorrente, estava claro e evidente, portanto, que a sua pretensão de inserção do nome da recorrida, que era a executada, nos cadastros de inadimplente era proporcional, razoável e legítima, em que buscava tão somente dar publicidade a uma situação de fato, que era a de inadimplemento da parte da recorrida. E argumentava também que a lei processual não traz qualquer condicionante à concessão da inscrição do nome da executada, do nome do devedor no cadastro de inadimplente. Ao final, portanto, pediu que a alegação do tribunal de origem, no sentido de que deve a parte buscar a inscrição previamente de forma administrativa, não deveria ser considerada como legítima, não deveria prosperar de modo algum. Dentre esses dispositivos citados, 139, inciso 4º e 782, parágrafo 3º, nós vamos colocá-lo na tela aqui. Vejam, o 139, ele se situa dentre os poderes, deveres e responsabilidade do juiz. Ele afirma lá, portanto, que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições do Código, incumbindo-lhe. Então, são mesmo deveres dos juízes. Deveres para que ele exerça um poder. Então, dever, poder, poder, dever. E no inciso 4º consta determinar todas as medidas de natureza indutiva, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, como é o caso exatamente que estamos a analisar. Também o artigo 782 prevê, não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará atos executivos e o oficial de justiça o cumprirá. E no parágrafo 3º ele prevê, a requerimento da parte, e aí, como nós veremos, não pode ser, portanto, de ofício pelo juiz. O juiz pode determinar, então não é, como nós veremos também, uma obrigação judicial, é uma questão de análise do caso concreto, mas como o tribunal vai pontuar ao final aqui, nós veremos, o fato de não ser obrigação não quer significar a exigência de um requerimento prévio na via administrativa perante o órgão privado. Bom, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplente, porque a situação dele é de inadimplemento da obrigação. E nós temos que analisar qual foi o fundamento, portanto, da rejeição, do indeferimento do pleito pelo juízo de primeiro grau. Então, o juízo de primeiro grau, eu adiantei para os senhores que ele indeferiu. Mas por que o juízo de primeiro grau indeferiu? Quais foram as suas razões? Bom, consta do julgado que ele rejeitou a inclusão nos cadastros de restrição de crédito
alegando que a negativação do nome da executada seria de iniciativa do próprio credor. Então, a inclusão seria de iniciativa do próprio credor. Não seria, portanto, uma providência do poder judiciário. E, como nós vimos, esta foi uma decisão mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, pelo TJ do Estado do Paraná. E qual foi o argumento do TJ do Paraná? O TJ do Paraná seguiu o raciocínio do juízo de primeiro grau, acrescentando que o acionamento do aparato jurisdicional somente seria justificado se o credor não conseguisse obter na via administrativa a averbação da existência da ação nos referidos cadastros. Então o TJ, o Tribunal de Justiça, ao manter a decisão do juízo de primeiro grau, trabalhou com uma lógica parecida com o do interesse de agir. Não chegou a afirmar expressamente, mas chegou com uma lógica parecida com o do interesse de agir. Deveria a parte primeiro pleitear administrativamente, e aí ela não conseguindo por via própria, aí surgiria a necessidade de buscar intervenção jurisdicional, o interesse na modalidade necessidade, necessidade. Então, bastaria que a parte apresentasse às instituições mantenedora de tais cadastros, os documentos, os títulos da dívida, para que fosse empreendida a anotação, não precisando, portanto, de uma intervenção do Poder Judiciário. Havendo a negativa, a recusa por conta desses órgãos, aí sim surgiria a via da atuação jurisdicional. Essas foram as alegações utilizadas pelos tribunais, pelos órgãos ordinários, pelo juízo de piso e pelo Tribunal de Justiça. Um ponto utilizado pelo julgado, já construindo aqui a lógica, a fundamentação do julgado, foi a respeito do princípio da efetividade. Foi muito tratado o princípio da efetividade. Foi reconhecido, como realmente está afirmado no Código de 2015, lá nos artigos 4º e 6º do CPC, que não basta a tutela jurisdicional cognitiva, não basta tão somente o reconhecimento, a afirmação, a declaração do direito. A postura que nós temos e deveremos ter atualmente é no sentido de que a tutela jurisdicional não deve se esgotar aqui. Ela não deve se esgotar aqui, ela deve ser acrescida de um outro elemento. Ela deve ser acrescida da preocupação com a satisfação da obrigação imposta. E a satisfação relaciona-se com a ideia de efetividade, tornar efetivo este reconhecimento, tornar efetivo esta declaração. Então, o ordenamento jurídico brasileiro, ele deve tutelar não apenas o reconhecimento do direito postulado pela parte perante o Poder Judiciário, mas também a efetivação desse direito. E nesse contexto, vejam, a exposição da doutrina aqui do professor Fred Didier. Acabei não colacionando aqui para os senhores, então complementando aqui na parte inicial, ó, ficaria assim, ó, Didier Júnior, Fred. Bom, e dispõe ele lá, o devido processo legal, cláusula geral processual constitucional, tem como um de seus corolários o princípio da efetividade. Os direitos devem ser efetivados, não apenas reconhecidos. Processo devido é processo efetivo. O princípio da efetividade garante o direito fundamental à tutela executiva, que consiste na exigência de um sistema completo de tutela executiva, no qual existam meios executivos capazes de proporcionar pronta e integral satisfação
a qualquer direito merecedor de tutela executiva. O artigo 4º do CPC, embora em nível infraconstitucional, reforça esse princípio como norma fundamental do processo civil brasileiro ao incluir o direito à atividade satisfativa, que é o direito à execução. E nós podemos trazer aqui como exemplos dessa ideia de efetividade, bom, primeiro, a possibilidade de protesto. A possibilidade de protesto das decisões judiciais transitadas em julgado, uma vez que tenha transcorrido prazo para pagamento voluntário, como consta lá do artigo 517 do CPC. Um outro exemplo que nós podemos citar é a previsão de hipoteca judiciária. As decisões judiciais que condenam ao pagamento de uma prestação de pagar quantia, ou as decisões judiciais que convertem obrigações que anteriormente eram de dar, fazer, não fazer, e são convertidas em obrigações pecuniárias. Essas obrigações pecuniárias, ao final, ou originariamente, ou as que sejam convertidas, elas podem podem resultar em uma hipoteca, portanto, judiciária, como se vê do artigo 495 do CPC. Você pode averbar na matrícula de um bem do devedor, de modo a se tornar um direito de preferência em seu favor. E um outro exemplo é a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplente, de modo a trazer uma restrição de crédito ao devedor, que é o que nós estamos vendo aqui, lá no artigo 782, parágrafo 3º do CPC. Essa modalidade do 782, parágrafo 3º, também o protesto, a hipoteca judiciária, isso que nós estamos vendo e demos como exemplo, elas se inserem no contexto da coerção, a execução por coerção. Coerção entendido como uma ameaça. Vejam, existem algumas técnicas executivas. O direito prevê algumas técnicas executivas. Nessa lógica de tornar efetivo, de satisfazer a obrigação, o direito trabalha com a execução por subrrogação. Então, a execução subrogatória, como seria a penhora de bens, penhora online, o próprio juízo mete a mão no dinheiro, como seria a busca e apreensão, a reintegração de posse, quando o próprio Estado juiz adota medidas concretas no sentido de satisfazer a obrigação. Existe também um outro tipo de técnica executiva, que é a execução por coerção, chamada também de execução indireta. É aquela na qual, por meio de previsões legislativas que mencionamos ainda há pouco, o legislador, o ordenamento jurídico, trata de ameaças, de coerções, para fazer surgir na mente do devedor que vale mais a pena para ele cumprir a obrigação, porque senão ele vai ter uma consequência negativa. Um grande exemplo disso também, além daquelas, é a multa para o caso de não pagamento, multa de 10% em cima do principal, multa, honorários advocatícios que incide também lá no cumprimento de sentença da obrigação de pagar a quantia, artigo 525, 523 e seguinte. Então vejam, essas duas técnicas são importantes. Perceber, nós estamos aqui nesse contexto da execução por coerção e é importante, como já adiantamos, o artigo 139, inciso 4º, porque ele fala lá, inciso 4º, determinar todas as medidas indutivas ou coercitivas. Estão aqui as coercitivas. Para qualquer tipo de obrigação, inclusive a prestação pecuniária. Bom,
como adiantado, a previsão da inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplente está lá no artigo 782, parágrafo 3º do CPC. E como nós também adiantamos, uma primeira consideração é que ela não pode se dar, ela não pode ser ex officio. Ela não pode se dar de ofício, porque o artigo 782, parágrafo 3º, fala a requerimento da parte, como está aqui pontuado para os senhores. Uma segunda consideração importante de se fazer é que não se trata, não é dever do juiz, não é uma questão de obrigação. A lei fala pode incluir, o que vai demandar uma análise casuística. Nós já adiantamos, mas está aqui, 782, parágrafo 3º, o juiz pode determinar a inclusão do nome do devedor. Ele vai analisar, portanto, as particularidades do caso concreto. É uma análise casuística. No entanto, meus amigos, agora trazendo para o caso concreto, o STJ considerou que o argumento que foi utilizado pelas instâncias ordinárias não se revela ordinário. Então, o julgado caminhou no sentido de que a exigência de requerimento extrajudicial ou requerimento administrativo prévio seria irrazoável, seria desproporcional. Não se revelaria, portanto, razoável, porque esse entendimento adotado estaria na contramão de toda a sistemática que foi adotada pelo Código de 2015, em que se busca a máxima efetividade. Há um princípio clássico da execução, que é o princípio da máxima efetividade da execução. O exequente deve receber aquilo e tudo aquilo a que ele tem direito. Tanto é assim que, nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça até chegou a implementar o Serasa Jude, o sistema integrado com o Serasa Jude, mediante um termo de cooperação. Veja, o Serasa Jude, mediante um termo de cooperação técnica que foi firmada com o Serasa. Isso para facilitar, portanto, a intervenção jurisdicional. Então, a solicitação pela inclusão nos cadastros de inadimplente pela via extrajudicial, pela via administrativa, ela é uma opção. É claro, ela não é obrigatória, mas também não é vedada. Então, ela é tão somente uma opção do exequente. Portanto, uma outra passagem que se retira da doutrina, essa aqui a referência está completa, da obra do professor Fernando Gajardoni, no seguinte sentido: o autorizativo legal do artigo 782, parágrafo 3º, muito mal posicionado no Código, diga-se de passagem, pois não tem relação alguma com a competência na execução, vem na esteira deste ideário de admitir que obrigações de todas as naturezas sejam cumpridas por medida de coerção ou indução, e não necessariamente por adjudicação, por subrogação. Ao autorizar que o juiz possa determinar, a qualquer momento ou grau de jurisdição, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplente, inclusive no cumprimento de sentença, como prevê lá o parágrafo 5º do artigo 782, atua-se indiretamente sobre a vontade do devedor. Veja, aquilo que nós falamos, uma ameaça, atua-se indiretamente sobre a vontade do devedor, aumentando as desvantagens do não cumprimento da obrigação positivada no título. Afinal, em uma sociedade de consumo globalizada como a que vivemos, o apontamento no cadastro de maus pagadores, artigo 44 do CDC, representa enorme limitador do crédito, consequentemente forçando o devedor
a buscar a baixa de negativação a fim de recuperar o crédito. A negativação pela via judicial só se faz a requerimento da parte, nunca de ofício. E aí, nesse contexto, nós apresentamos agora para os senhores a ementa do julgado. Não há necessidade de efetuar a leitura de toda a ementa, eu vou apenas apresentar na tela para que os senhores tomem as considerações, deem pausa para fazer a leitura, porque a ementa é um resumo do julgado que eu abordei aqui de modo completo com os senhores. Vou apenas fazer a leitura aqui com os senhores da parte de cima, da cabeça, do caput da ementa. Então, recurso especial, cumprimento de sentença. Ausência de negativa de prestação jurisdicional, porque sempre se alega em recurso especial uma omissão do julgado, negativa de prestação jurisdicional. Questões devidamente apreciadas pelo tribunal de origem. Requerimento de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplente nos termos do artigo 782, parágrafo 3º do CPC de 2015. Desde necessidade, faltou o D ali na hora da edição, desde necessidade de prévio requerimento administrativo. Norma que deve ser interpretada de forma a garantir ampla eficácia à efetividade da tutela jurisdicional executiva. Reforma do acórdão recorrido. O acórdão recorrido exigia, portanto, a prévia solicitação administrativa. O RESP é no sentido de ser desnecessário, portanto, ele foi reformado. Recurso especial provido em parte. Tá certo? Bom, então, meus amigos, antes disso eu tenho que mostrar para os senhores o restante do julgado, aí da ementa. Então, a cabeça eu li com os senhores, está aí os itens 1 e 2. Apresento agora para os senhores os itens 3, 4 e 5, basta que dê pausa na tela. Por fim, os itens 6, 7 e 8. Agora sim, vou me despedindo dos senhores, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.